Bate na madeira, hein, cara? Nada tá tão ruim que não possa piorar e agora a situação escalou demais, né? Fugiu do controle. Para todos os lados. E a denúncia é grave. O influenciador Mike Leão teria feito um pacto com o Cramulhão em troca de fama. Como assim? Como é que as coisas chegaram nesse ponto? Eu vou mostrar pra vocês o que a galera tá falando na internet, o que o Mike falou, como que a polícia se envolveu nesse caso e como que a gente precisa ficar atento ao perigo. A maldade pode estar do seu lado. A pergunta agora é, Mike Leão tem pacto com 7 peles? Com Tinhoso? Com coisa ruim? Com 10 caudas? Rapaz, ó, eu realmente fiquei com medo e eu vou te contar tudo agora. Dia 8 de maio, o Mike postou mais um stories no perfil dele no Instagram. E dessa vez, ele mostrou o corpo de uma cabra morta que foi encontrada no terreno da chácara onde ele mora. Era a cabra Margarida, ok? Gente, tem um bichinho meu morto. Mataram a Margarida, gente, mataram ela. Mas, bom, Mike Leão, ele parece desconsolado, acusando alguém de ter invadido a propriedade e matado a cabra dele. Tava chorando pra caramba, gente! Tava chorando muito. Ele afirma lá que ele tá se sentindo ameaçado e tem medo de que ele seja o próximo. Tipo, ele deixa claro que alguém fez isso com a cabra dele. Alguém entrou na fazenda dele e matou a cabra dele, ok? Bom, galera, não tem nem o que contestar sobre a cabra, né? O cadáver da cabra tá ali. O animal tá morto. Morto o cadáver... O cadáver tá ótimo. Mas morto o animal tá, ok? Então alguma coisa aconteceu. Pode ter sido uma doença? Pode. Né? Inclusive ele tinha dito uns stories antes que a cabra já estava doente. Pode ter sido uma picada de cobra? Pode também. Eu não tenho condições de dizer. Quem vive no campo sabe que essas fatalidades acontecem. Por outro lado, cara, a gente também sabe que existe muito maluco no mundo, entende? O caso do Mike Leão atraiu o interesse de muitas pessoas, inclusive pessoas que podem ser perigosas. É porque pessoa tem de tudo. Tem pessoa boa, tem pessoa perigosa, né? Então, quando eu falo isso, qualquer tipo de pessoa, eu tô falando de curiosos, apoiadores, haters. Todo tipo de pessoa apareceu na porta da chácara dele querendo saber sobre esse lance do OVNI. Então, cara, para um espírito de porco pular a cerca e fazer uma maldade com o animal, não é impossível. Isso existe, ok? Tipo, tem que ser muito espírito de porco mesmo. E é caso de polícia pra mim. A gente viu nesse ano a história do cachorro orelha, ok? Pra mim, esse caso do Mike Leão já deu o que tinha que dar. Então, pra mim, o limite é esse agora. Morreu um animal. Se o Mike Leão tá mentindo, você tá falando a verdade sobre o OVNI, se os ETs mataram a cabra, não importa mais. Morreu um animal inocente, concorda? Aliás, que animal que não é inocente, né? Então, cara, me embrulha o estômago ver o bicho morrer desse jeito. Eu espero sinceramente que ele tenha morrido de causas naturais, que não tenha sido resultado dessa confusão toda. De verdade, eu espero isso. Só que o caso fica ainda mais complicado. A internet cobra, ok? A internet quer uma explicação sobre o que aconteceu com a cabra. Todo mundo quer uma explicação sobre o que aconteceu com aquela cabra. Vocês sabem que a galera na internet tem esse, digamos, instinto justiceiro. Pro bem ou pro mal, a galera tem. A galera cobrou, né? Cobrou do Mike Leão se existia uma gravação da propriedade, entende? Da própria propriedade dele. Será que não tem uma gravação da propriedade? O Mike Leão já falou diversas vezes que existem câmeras espalhadas pela chácara dele e tal. Eu tô falando das mesmas câmeras que não viram o OVNI gigante que passou em cima da casa dele. Enfim, será que essas câmeras poderiam responder pelo menos o que aconteceu com a cabra? Já que não estavam apontadas para cima, será que estavam apontadas para baixo? É aí que Mike Leão faz outro vídeo dizendo que vai destruir o HD das câmeras, que vai queimar todas as filmagens. Porque segundo ele, as pessoas que estão ameaçando ele querem esse HD, mesmo não existindo nada importante dentro do HD, ok? E ele vai destruir o HD. Se continuarem mandando essas mensagens dizendo que vão vir invadir minha casa, que vão vir pegar esse HD, eu vou pegar um tonel ali de gasolina e eu vou queimar ele na gasolina. Aí vocês não vão saber mais nada mesmo. E é o que eu vou fazer. Outros stories do Mike Leão tacando fogo mesmo, né? Destruiu o HD que estaria ali filmando um possível crime, né? De alguém invadindo a propriedade dele e matando a cabra. Faz sentido pra você? Pra mim não faz sentido nenhum. Tipo, você tem nas mãos uma prova de que você tá certo, né? De que o que você tá falando, que alguém entrou na tua propriedade e matou tua cabra, tá certo, te comprova isso, né? E aí você destrói essa prova só pra irritar o outro lado, não faz sentido. Ou nem pra irritar, só pra, chega, não aguento mais passar por isso, não quero mais seguir por isso. Eu tô querendo entender a lógica até agora, beleza? Porque a essa altura do campeonato, de verdade, cara, eu não quero nem mais saber se tem ET ou se não tem. Eu não ligo mais pra isso, de verdade. Eu já tenho até minha opinião formada quanto a isso. Acho que a maioria de vocês deve saber. O que eu quero saber agora é o que aconteceu com a cabra. E as filmagens poderiam mostrar isso. Poderiam, né? Aí logo em seguida a assessoria de mídia social do Mike Leão publica uma nota oficial. E a nota diz o seguinte, vou ler aqui, ó, abre aspas. Devido aos últimos acontecimentos com o influenciador Mike Leão, a Alcântara Assessoria, responsável pelo seu assessoramento administrativo e comercial, optamos por afastar o Mike Leão das redes sociais. Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família. E galera, todos os stories anteriores foram apagados, tudo, ok?
O Stories queimando o HD foi apagado. Zeraram o bagulho todo, acabou. Só que o caso fica ainda mais complicado. Sim, tem como ficar mais complicado. Piora e piora muito. Lembra do Na Lata Driver? Aquele influenciador que foi lá, desmascarou as luzes no alto da colina, fez live mostrando que as luzes eram de uma chácara, enfim. Bom, o mesmo Na Lata Driver, o mesmo influenciador, ele fez outra live e descobriu que a conta de Instagram do Mike Leão segue páginas de ocultismo na rede social. Ó, rituais, feedbacks, pactos, ó. Olha o que ele segue aí, ó. Essas páginas ensinariam aos seus seguidores, a realizarem pactos satânicos para obter fama, riquezas e crescimento financeiro. E o que foi que o Mike Leão conseguiu com toda essa história até agora, né? Fama, riqueza e crescimento financeiro. Aí a galera pirou. Ó, galera, preste atenção, não sou eu que tô dizendo isso. Tô trazendo pra vocês o que tá sendo dito na internet. E logicamente eu levo pra vocês discutirem, ok? Enfim, eu não acredito nessas coisas, mas aí a galera pirou. Qual é a conclusão dessa galera? Mike Leão fez um pacto. Cavaram mais fundo ainda e descobriram uma postagem em 2025 do Mike Leão. Na época, o influenciador já tinha viralizado de leve, ok? Na época, o Mike Leão apresentou um pintinho que tinha nascido na chácara dele com o que pareciam ser sobrancelhas. Desculpa, mas, enfim, vamos lá. Eu nunca vi um pinto com sobrancelha, mas enfim. Tipo, era uma plumagem mais escura em cima dos olhos, era isso, ok? Saiu até no G1. Enfim, de novo, quando aquele assunto já estava esfriando, Mike Leão voltou a aparecer dizendo que tinham matado uma pata na chácara dele. E aí, foi hater? É um método pra chamar atenção, porque, pô, será que toda vez que viraliza, depois alguém entra lá pra matar algum bicho dele? Bom, a galera tá convencida agora de que foi um pacto, um sacrifício. Mike Leão sacrificou a pata lá atrás e agora estaria sacrificando a cabra pra se manter na mídia de uma forma ou de outra. Você ficou com medo? Você ficou revoltado? A ideia é justamente essa. E isso tem até um nome. Pânico satânico. Esse é um fenômeno sociológico conhecido, estudado e comprovado. Não estou inventando, isso existe, ok? É uma espécie de histeria coletiva que começou nos Estados Unidos nos anos 80 e se espalhou para o resto do mundo. É aquele sensacionalismo de você colocar a culpa de qualquer coisa errada que acontece ou qualquer coisa que você não gosta nas costas do diabo. Tipo, não curte Pokémon? Pokémon é do diabo. Não curte RPG? RPG do diabo. Não curte Heavy Metal? Heavy Metal do diabo. Você já deve ter visto isso várias vezes, né? Você lembra do Naruto? Mas enfim, tipo, o cara pai de família, bebeu todas lá no boteco, voltou pra casa, bateu na família, foi culpa do diabo, não é? Tem esse padrão. Esse tipo de pensamento tá muito enraizado em países de origem cristã. Faz parte da crença, sabe, desse povo. Isso não quer dizer que não existem indivíduos, ou até grupos inteiros mesmo, sabe, que são realmente satanistas, né? Os arquivos Epstein estão aí pra mostrar pra gente que tem maluco pra tudo. Inclusive maluco que acredita que tá servindo cramulhão. O cara realmente acha que tá lá servindo cramulhão, né? O problema, galera, tá quando esse pânico satânico provoca uma caça às bruxas pra cima de quem não tem nada a ver com isso. O problema tá quando esse pânico satânico é usado pra farmar raiva, farmar medo, farmar clique. Vamos lá, em 11 de outubro de 2001, a estudante de farmácia Aline Silveira Soares foi encontrada morta com 17 facadas no cemitério de Ouro Preto, Minas Gerais. Tanto os investigadores quanto a própria mídia da época acusaram 3 jogadores de RPG do grupo da qual a Aline faria parte, ok? Segundo as alegações, a personagem da Aline teria morrido dentro do jogo, logo ela deveria ser sacrificada num ritual satânico. Qualquer pessoa que tenha assistido 15 minutos de uma partida de RPG sabe que isso não faz sentido algum, né? Não precisa nem jogar, só ver a galera jogando. Todo mundo dentro de uma mesa de RPG sabe muito bem a diferença entre faz de conta e mundo real. Qualquer um sabe disso, né? Mesmo assim, 3 pessoas inocentes foram detidas pela polícia, perseguidas pela cidade inteira e ameaçadas de morte ao longo de anos. Anos, galera. Muito tempo perseguindo essa galera. O jogo de RPG que essas pessoas jogaram chegou até a ser proibido no Brasil inteiro, né? Durante um período. Foram 5 dias de julgamento e os 3 jovens foram completamente inocentados de todas as acusações. Não tinha absolutamente nenhuma prova conectando jogadores de RPG com o assassinato. Sabe quanto tempo levou tudo isso? 8 anos, cara. 8 anos de tortura para esses 3 jovens, ok? O julgamento só aconteceu em 2009. Os acusados voltaram ao tribunal em 2010 e, de novo, foram inocentados. Não existem provas contra essas pessoas. O caso, Aline Silveira Soares, é estudado até hoje em faculdade de jornalismo e faculdade de direito. O verdadeiro assassino da jovem nunca foi descoberto. Nunca foi descoberto porque nunca foi investigado direito. As autoridades foram no pânico satânico, percebe? Fecharam com essa versão e pararam de correr atrás de qualquer outra possibilidade. Percebe o que a mídia fez, até com as próprias investigações, percebe isso? A pressão pública faz com as próprias investigações, mas poderia ter sido ainda pior. Em 2014, Fabiane Maria Jesus, dona de casa, casada, mãe de 2 filhos, foi atacada por uma multidão furiosa na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. Fabiane foi amarrada e foi agredida durante muito tempo. Qual o motivo? Ela supostamente seria uma sequestradora de crianças
que fazia sacrifício em rituais de magia negra. Os rumores surgiram em redes sociais, se espalharam, a coisa toda foi escalando. Alguém comparou o rosto da Fabiane com o suposto rosto da sequestradora e as pessoas tomaram as próprias conclusões. Julgaram ali e condenaram ela. Fabiane Maria de Jesus não resistiu aos ferimentos. Ela faleceu no hospital 2 dias depois do linchamento. E eu começo até, no meio do vídeo, eu começo até a me emocionar, porque, meu irmão, né, é difícil. É difícil, cara. Imagina se é uma ente sua, imagina se é uma mãe sua, ok? A polícia investigou o caso e ela era inocente, cara. Inocente. Sabe como é que eles descobriram isso? Porque não havia ritual nenhum. Nunca existiu ritual nenhum. Nenhuma criança foi sequestrada na cidade. Fabiane Maria de Jesus só tinha 33 anos. Foi vítima de pânico satânico. Percebe isso? Eu fico até arrepiado, cara. Mudei até o tom do que eu tô falando, porque mexe comigo pra caraca isso, cara. É tipo, a injustiça mexe comigo. O coletivo, infelizmente, o coletivo é burro. O coletivo é burro. Por quê? Porque a galera vai em manada. 100 pessoas participaram diretamente das agressões. Cerca de 1000 pessoas foram testemunhas do caso e não interferiram. Fabiane Maria de Jesus foi morta carregando um livro preto na mão. Acharam que era um livro satânico. Era uma Bíblia, cara. É brabo, cara, é brabo. Não é sempre que eu me divirto nesse canal, não. Só 5 participantes do linchamento foram presos. 2 mulheres que tinham acusado Fabiane foram indiciadas por incitação ao crime. Então, por que eu tô trazendo isso pra vocês? O que eu quero dizer é, calma. Calma com as acusações de satanismo. A gente já viu onde isso termina. O rumo que as coisas estão tomando, isso me assusta de verdade. Até o momento, não existe nenhuma ligação direta entre aquilo que o Mike Leão curte na internet e a morte de qualquer animal, cara. Então, para, respira. A internet é muito rápida para julgar e muito extrema. Quando o relato do Mike Leão apareceu, cara, ele foi automaticamente canonizado porque ele protegeu os animais e fazia enfermagem, entende? Tipo, o cara é um mártir. Eu li esse tipo de comentário, entende? Era impossível questionar a idoneidade dele, por quê? Porque ele seria praticamente um santo. Olha o que o cara tá fazendo, então faz você igual. Não dá pra nem argumentar com esse tipo de coisa. Aí, uma vez que o mistério das luzes pode ter sido explicado, Mike Leão foi automaticamente excomungado. Por quê? Porque sacrificaria animais, teria pacto cultinhoso. Galera, menos. Dos dois lados, né? Menos. Só respira, cara. Só vê as coisas, né? O que as pessoas precisam entender é que muito pouca coisa nesse mundo é preto no branco, entende? É perfeitamente possível que coisas que pareçam opostas, na verdade, aconteçam ao mesmo tempo. É possível, por exemplo, que o Mike Leão tenha mentido sobre o OVNI, mas alguém tenha matado a cabra dele. É possível, né? É possível que o Mike Leão tenha visto o mesmo OVNI, mas a cabra morreu por picada de cobra. É possível até que ele seja satanista em busca de fama, acenda a vela pro mochila de criança lá, e mesmo assim a cabra tenha passado mal depois de comer uma planta venenosa. Quem pode dizer o que realmente aconteceu? As autoridades. A polícia. No dia 9 de maio, policiais civis do Paraná foram na chácara do Mike Leão investigar a morte da cabra. O caso está agora, enquanto eu gravo esse vídeo, nas mãos das autoridades. As autoridades já falharam no passado? Sim, já falharam, né? Mas é o que a sociedade tem de melhor, cara. Nós não somos justiceiros, a gente não tem o aparato na mão, entende? Cara, é o pacto de civilidade que todos nós assinamos, entende? É as autoridades. A sociedade é baseada em leis, é baseada em regras. Tentar julgar e condenar por conta própria, cara, é o caminho da barbárie. Percebe? Então assim, a Polícia Civil do Paraná levou peritos ao local, eles recolheram o corpo da cabra, vão fazer perícia. Independente de OVNI, independente de Mike Leão, o que a gente tem nesse momento pode ser um crime. O próprio oficial civil explicou isso, ok? Mas Petri, se ficar provado que as ameaças não existem e que a cabra morreu de causas naturais, até mesmo nesse caso o Mike Leão pode ter que dar a resposta para a polícia, né? Ele pode ter que responder criminalmente por falsa comunicação de crime. É o artigo 340 do Código Penal. Fiz dever de casa trazendo pra esse vídeo aqui, cara. Galera, a internet pode ser uma bagunça, mas a vida real não é. Se houver um crime em andamento, são grandes as chances da polícia descobrir, concorda? A polícia tem mais chance de descobrir do que nós, ok? Então fica o recado, cuidado com quem você segue, com o tipo de informação que você espalha, com o conteúdo que você consome. Se é algo sensacional demais, impactante demais, é muito possível que seja isso mesmo. Sensacionalismo.